Bem-vindos, bem-vindos. Estou super feliz de compartilhar um pouco com vocês um, um histórico, uma forma de buscar escolher tecnologias que a gente tem apoiado alguns clientes com o passar do tempo e nós mesmos feito isso para a Vera, quando a gente precisa selecionar tecnologia, a gente selecionou uma tecnologia grande há 1 ano e meio, 2 anos atrás, mais ou menos, e o processo foi parecido. Eu estou aqui com o Juan também, ele vai fazer uma participação, isso que eu estou apresentando, ele ajudou bastante a colocar, a preparar, e ele vai falar um pouco em determinado momento sobre uma experiência que ele teve numa organização no passado. Bom, rapidamente sobre mim, para vocês saberem quem é que está falando, eu trabalhei durante 13 anos no terceiro setor, no Brasil, Estados Unidos e Holanda, muito com educação rural, educação no campo. E aí migrei para a área de tecnologia na Vera Solutions há 9 anos. Hoje eu sou diretor de desenvolvimento de negócios na Vera. Faz 2 meses que estou nessa posição e antes disso eu estava gerenciando a nossa parte de consultoria, de implementação de projetos em si. Fiz administração e depois me especializei em desenvolvimento internacional. E muito do que eu fiz nessas ONGs ao longo do tempo e esse trabalho na Vera tem bastante a ver com gestão de programas sociais e muito na parte de monitoramento e avaliação. E aí essa intersecção entre monitoramento, avaliação e tecnologia. Um pouquinho sobre a Vera, para quem ainda não conhece, a gente é um negócio social, somos uma empresa B certificada, temos 14 anos de existência, nascemos de dentro de uma organização sem fins lucrativos, chamada Grassroots Soccer, na África do Sul. Eram 3 estagiários nessa ONG, um deles tinha usado o Salesforce num trabalho anterior, se viu com várias planilhas de Excel na frente dele e aí falou, podemos usar Salesforce para transformar essa organização. E aí eles fizeram isso, implementaram um sistema naquela ONG, outras ONGs começaram a pedir, eles começaram a fazer outros sistemas para outras organizações. Em seguida abriram um escritório no Quênia, depois na Índia, depois em Boston, e aí fomos nos expandindo. Quando eu entrei há 9 anos atrás, éramos 35 colaboradores, hoje a gente passa de 130. A gente implementa a maior parte do que a gente faz em Salesforce, usando a plataforma Salesforce, mas não somos casados com Salesforce, também fazemos outras tecnologias. Um pouquinho dos clientes que a gente teve ao longo do tempo, e aqui tem alguns brasileiros também. A gente está no Brasil desde 2018, faz 6 anos que a gente começou com 2 pessoas, fomos, com o passar do tempo, agregando pessoas. Hoje somos 25 aqui no Brasil, desses 130, 25 estão aqui. E aí sim a gente entra na parte de fato do webinar e o que os trouxe para cá. Basicamente, são 3 grandes perguntas que a gente se faz, que são perguntas relevantes para a gente conseguir escolher uma tecnologia. E essa tecnologia pode ser qualquer tipo de coisa: tecnologia na nuvem, software as a service, podem ser coisas relacionadas especificamente a calls, por exemplo, entre Zoom, Google Meet, e outros. Pode ser tecnologia de forms, de formulários online, enfim, pode ser para qualquer coisa. A gente executou isso e usou essa metodologia em organizações de diversos tamanhos e para várias coisas, e ela funciona legal. E aí, basicamente, são essas 3 grandes perguntas. Quais são as minhas necessidades atuais? Então, os meus usuários, seja a minha organização de 10 pessoas, de 100 pessoas, de 1.000 pessoas, o que a gente precisa hoje? O que eu vou precisar no futuro? Então, daqui a 3, 5 anos, pensar um pouco o que eu preciso lá na frente. Acho que pensar em 10 anos ou 15 anos é muito, então quando a gente fala de futuro,
acho que é razoável pensar em 3 a 5 anos. E aí a terceira, que é um aspecto bem importante também, é qual o orçamento? Eu tenho grana para pagar o que vai ser o custo dessa implementação? Aí sim, vocês vão ver que esse slide que tem necessidades imediatas, expectativas futuras e custo, ele vai aparecer ao longo do tempo. E a gente vai dividir a apresentação em, nessas três partes. Então, para a primeira, sobre necessidades imediatas, a gente tem funcionalidades, facilidade de uso e segurança. Depois, para a expectativa futura, flexibilidade, interoperabilidade, inovação e ecossistema. E depois, na parte de custos, qual é o custo de implementação, o custo de licenças e o custo de manutenção. Entrando na primeira, então, aliás, antes de entrar na primeira, uma questão importante, já vou trazer o final de tudo para o começo. Uma forma de registrar tudo isso é fazer uma matriz quando a gente for selecionar a ferramenta. Então, esses 7 critérios que eu acabei de apresentar aqui, de necessidades imediatas e expectativas futuras, a gente coloca como linhas nessa matriz. A parte de custo vem aqui embaixo, como o custo total de propriedade do sistema, e aí tem outras formas de trabalhar também, a gente pode explorar um pouco mais para frente. E aí eu posso colocar as ferramentas que eu quero analisar. Então, nesse caso, a gente tem 3 ferramentas, A, B e C. E aí, à medida que eu vou estudando esses sistemas, eu posso ir pontuando. Então, na parte de facilidade de uso, por exemplo, a ferramenta A, se ela é super fácil de utilizar, eu posso dar uma pontuação 4 ou 5. Se ela meio esquisita, os usuários que estão olhando para fazer análise não gostam muito, ela é difícil de entender, talvez eu possa pontuar como 0 ou 1. Mesma coisa para todos os outros critérios. E aí, se eu quero ser um pouquinho mais robusto na minha análise, se eu falo, putz, quer saber, essa parte de interoperabilidade não me importa muito, mas a parte de facilidade de uso e funcionalidade, com certeza, é super relevante para mim. Eu posso trazer uns pesos, então é possível definir, aqui são sugestões bem aleatórias que a gente colocou, mas à medida que você inclui esse peso, você consegue fazer essa ponderação para cada um dos critérios. Uma coisa que eu não falei no início, vou salientar agora, a gente está no número relativamente pequeno de pessoas, então podem ficar super à vontade para abrir o microfone e perguntar quando vocês quiserem me interromper. A gente vai ter tempo para bater um papo mais para o final e também ao longo da apresentação, mas fique à vontade para fazer comentários. Se quiser usar o chat também é possível. Muito bom. É, Aí sim, começando na questão das necessidades imediatas, a gente tem a primeira que está relacionada a funcionalidades. Funcionalidades nada mais são do que os meus requerimentos, o que eu preciso de fato ter no sistema. Eu preciso que ele mande e-mail para quando alguma coisa, um e-mail automático para quando alguma coisa aconteça no sistema, ou eu mude o status de alguma coisa. Eu preciso um sistema que relacione quais são as organizações que eu quero registrar no meu sistema e todos os contatos que estão relacionados a ela. Então, nada mais é do que uma descrição do que é aquilo que eu preciso. Eu posso agrupar esses requerimentos em áreas funcionais e posso também escolher se ela é obrigatória ou é opcional. Isso vai ajudar muito a fazer a comparação e a seleção. Então, aqui tem um exemplo de como é que eu poderia organizar essa informação. Então, se eu pensar numa área funcional, na parte de CRM, Customer Relationship Management, que são as pessoas e as organizações com quem eu estou me relacionando. O que eu preciso? Eu preciso fazer gestão de contas e contatos, e isso certamente é um item obrigatório. Não dá para eu sobreviver sem ele. Eu quero também colaborar adicionando comentários. Então, não basta eu ter lá a conta e o contato, eu quero mencionar meus colegas para a gente colaborar sobre a mesma coisa e quero adicionar comentários sobre alguma coisa que está acontecendo na minha relação com a conta e contato. Eu adiciono lá, mas isso não é obrigatório, pode ser opcional.
Se eu penso numa outra área funcional, por exemplo, gestão de portfólio. Então, se minha organização tem vários programas e vários projetos e eu quero cadastrar todos os projetos dentro da ferramenta. Além disso, eu quero saber quais são as funções que os indivíduos exercem nas organizações parceiras do projeto. Então, vou colocar como meu requerimento 4. O 5, eu quero poder classificar esses projetos, porque eu trabalho no Brasil inteiro e gosto de analisar meus relatórios por estado ou por cidade. Então, eu quero classificar por áreas geográficas e também por áreas temáticas. Então, elencando cada um desses requerimentos e aí sim selecionando se é opcional ou obrigatório. E aí, finalmente, mais um exemplo, a questão de avaliação de impacto. Eu preciso ter um quadro lógico para fazer a gestão dele, quero também ter relatórios narrativos, é, porque isso é bem relevante para o meu dia a dia, para o meu processo. Então, os dois são obrigatórios e assim por diante. Uma vez definido tudo isso, você pode, se você tiver uma relação próxima com as pessoas que estão vendendo a ferramenta, mandar esses requerimentos para eles e eles te falarem se eles conseguem fazer isso ou não. Ou, se for uma ferramenta mais simples, que você mesmo possa fazer uma avaliação, aí a sua equipe faria a avaliação para cada um desses requerimentos, é, se eles atingem ou se não atingem o requerimento, e depois pode fazer um resumão para poder colocar a pontuação lá na tabela. Segundo ponto, a questão de facilidade de uso. Então, atualmente, eu sei que eu tenho um grupo de usuários, e esses usuários, claro, nas organizações que a gente trabalha, tem daqueles super tech e que entendem tudo, e tem outros que não são tão acostumados a usar computador, por exemplo, e pode ser meu público interno e externo, se eu precisar estender essa ferramenta, essa tecnologia para pessoas de fora da minha organização. Então, pensando no perfil desses usuários, quão amigável é a interface e a experiência desse usuário? E aqui a gente tem dois exemplos. Do lado esquerdo, algo um pouco mais antigo, com bastante texto em pouco espaço, as fontes pequenas, as cores não tão harmônicas. E para algumas pessoas isso pode funcionar, para outras não. Do lado direito, uma coisa um pouco mais clean, mais fácil de entender, que em cima eu tenho um nome grande, o título daquilo que eu estou olhando, eu tenho uma barra colorida que mostra os status que aquele registro está, então rapidinho eu posso chamar a atenção do usuário e entender o que tá acontecendo ali. Do lado direito, no meio da página, tem umas instruções para o que a pessoa pode precisar para usar aquela página. Enfim, é uma interface e aparentemente uma experiência muito mais amigável. Então, esse é o tipo de coisa para analisar nesse critério de facilidade de uso. O segundo e último dessa questão de necessidades atuais é a questão da segurança, que a gente divide em duas partes, a segurança interna e segurança interna. A segurança interna está basicamente relacionada com acesso aos dados, então, dentro da minha organização, eu tenho um grupo de pessoas que pode ver tudo, mas tem outras pessoas que devem ver só a parte relacionada ao trabalho dela. Por exemplo, se eu faço captação de recursos, e implemento projeto. Pode ser que eu queira que as pessoas que implementem projeto não possam ter acesso até eu finalizar, por exemplo, uma oportunidade, uma doação, elas não podem ter acesso à minha parte de fundraising. Ou o inverso, por algum motivo. Ou tem alguns campos específicos, vamos supor que minha organização lida com pessoas famosas e super importantes no Brasil e no mundo. E aí um grupo de pessoas pode ter acesso ao telefone e e-mail dessas pessoas, mas outras pessoas não. Então, o quão flexível, o quanto de possibilidades você precisa e as ferramentas que você está avaliando permitem que você faça essa diferenciação. Aí aqui tem uma tabela com um exemplo de como é que isso funcionaria numa ferramenta que sim tem essa diferenciação. Então tem em azul uma pessoa que é admin do sistema, que ela pode basicamente ela tem permissão para tudo.
Aí depois tem uma pessoa que vai configurar o sistema ou um membro da equipe, esse tem uma permissão mediana, o que eles podem fazer dentro do sistema. E aí uma pessoa que não é parte do time, da equipe, tem acesso a só coisas mais gerais. Por exemplo, podem ver alguns campos internos, podem ver alguns campos que são públicos e podem completar um web form, um questionário, por exemplo. Aí sim, finalmente a gente entra na parte de segurança externa. Então, e aí tem uma diferenciação grande que a gente optou por usar aqui, que é imaginar, eu acho que as organizações de vocês podem ser que algumas ainda usem, sistemas locais, que tinha lá um servidor, que é um computador, em algum lugar, que toda a informação da organização ou parte da informação estava disponível ali. E isso tem algumas características. Por exemplo, é uma equipe específica de TI que consegue fazer a manutenção e consegue lidar com o sistema. Tem dependência de energia e velocidade de internet, então tem uma vulnerabilidade maior. E também você precisa de um espaço e de uma infraestrutura. Ao passo que, se for um sistema na nuvem, e também fica muito mais suscetível a ataques, a acontecer alguma coisa, ou seja, a segurança é relativamente baixa. E aí, no outro lado do espectro, um sistema na nuvem, que aí há várias equipes potencialmente que podem oferecer uma segurança avançada, além daquilo que a própria plataforma dá. Geralmente a disponibilidade é super alta de acesso ao sistema, a infraestrutura é distribuída, essas organizações pagam ou investem um valor muito, muito grande. E também tem um backup relativamente robusto, ou seja, se você perde alguma coisa por algum motivo, vai ter backup, vai ter recuperação dos dados. Aqui eu vou chamar o Juan para dar um exemplo de uma organização onde ele trabalhou e a experiência que ele teve lá. Juan, você pode também se apresentar, que eu esqueci que você se apresentasse no começo. Valeu. Obrigado, Alan. Oi, pessoal, muito prazer. Eu sou Juan Ordonhas, trabalho na Vera Solutions já há 2 anos, na parte de negócios para a América Latina e o Caribe. Então, gostaria de compartilhar aqui com vocês uma experiência que tive numa organização faz alguns anos, onde eu trabalhava antes de vir para a Vera Solutions. Nessa organização do terceiro setor, nós tínhamos um sistema local que foi desenvolvido durante vários anos, e esse sistema basicamente tinha vários processos para a gestão de projetos, como também toda a gestão financeira da organização. Como a Ana comentou, esse sistema ele estava alocado num servidor físico dentro da sede da ONG, que era um aparelho enorme, imagine tipo uma geladeira, o tamanho de uma geladeira, que tinha vários HDs e tinha conexão à internet, energia, etc. Isso daí ficava num espaço relativamente pequeno. E o que acontecia com esse sistema? Esse sistema dependia totalmente do equipamento que a gente primeiro comprava para ele. Se era um HD devagar, o sistema todo ia devagar, que era a maior parte do tempo. Aí tinha que estar frequentemente melhorando ele, e dependia também de duas coisas externas, que a gente não tinha como controlar. Uma era a dependência de energia, como a Alan colocou no slide, que se fosse a eletricidade na cidade, por exemplo, colegas que estavam em São Paulo, em outra cidade, não podiam acessar o sistema. Não podiam processar um pagamento, não podiam pedir um reembolso, porque isso estava em outra cidade. E a dependência da internet. A gente tinha acesso à rede da Oi, da Claro, da Vivo, mas tinha vezes que até falhavam todas. Então, o sistema novamente saía do ar, o qual afetava o desempenho da equipe. Outro ponto que eu gostaria de mencionar, indo especificamente para a segurança, é o seguinte, que esse sistema, em algum momento, ele ficou exposto a um vírus e foi temporariamente perdido mais de 10 anos de trabalho nessa ONG, que tinha tanto arquivos como fotos, materiais, etc. E foi recuperado alguns poucos materiais desses 10 anos de trabalho. Então, é uma coisa sumamente delicada e frágil você ter um sistema local. É possível, sim, que talvez temos conhecido algumas organizações que têm sistemas proprietários locais, que elas mesmas pagaram para desenvolver, e deu certo. Foi super bom, teve algum fornecedor de serviços muito bom e funciona. Mas, na maioria dos casos, tem uma fragilidade muito grande.
Outros pontos aqui que queria adicionar é o tema da linguagem que foi programado. Esse sistema nessa ONG, ele foi programado 7 anos atrás, por exemplo, e aí a linguagem que foi usada não permitia depois contratar outros desenvolvedores que trabalhassem nessa mesma linguagem para seguir melhorando o sistema. Então era impeditivo. E qualquer ajuste demorava muitos meses em ser feito no sistema. Por isso, uma tecnologia como dessas de Big Techs e sistemas mais na nuvem, é muito mais possível fazer ajustes mais rápido, tem segurança em tempo real e tem equipes de centenas de pessoas de, sei lá, Microsoft, Adobe, Salesforce, que estão todas dedicadas à segurança. É isso, Alan. Obrigado, Câmbio. Muito bom. Muito legal. Não sei quem entrou mais para frente, mas voltando um pouquinho, a gente está vendo necessidades imediatas, expectativas futuras e custo para a organização, e a gente acabou de finalizar o bloco de necessidades imediatas. Antes de entrar em expectativas futuras, eu queria abrir um pouco para comentários, perguntas, organizações que já passaram por isso, como fizeram essa parte de funcionalidade, facilidade de uso, segurança. Alguém tem algo para trazer? Não, só queria dizer que muito bacana essa apresentação de vocês aí, bem útil. Obrigado, Carol. Muito bom. Fiquem à vontade para parar quando vocês quiserem. Vamos passar, então, para a questão de expectativas futuras. Então, a gente viu, primeiro, o que a gente precisa prestar atenção no agora, mas ressaltar que não é suficiente, porque nossa organização muda, os processos vão mudar certamente, isso não há dúvida. A tecnologia vai mudar, as coisas vão avançar, e no mundo que a gente vive hoje, isso acontece de forma rápida. Então, é muito necessário olhar para essas ferramentas que eu estou analisando e pensar um pouco como é que elas vão me atender nos próximos 3 a 5 anos, como eu tinha dito. O primeiro ponto é a questão da flexibilidade. Então, quão flexível essa ferramenta que eu estou escolhendo é? Como é que ela vai evoluir? Então, pode ser que hoje eu precisa andar num fusquinha. Eu tenho poucas pessoas na minha organização, eu estou usando só o CRM, que é uma parte só do meu processo inteiro, mas daqui a 2 anos eu vou precisar de algo mais robusto. Minha organização vai crescer, além da parte de CRM, eu vou precisar integrar uma parte financeira também. E quão flexível essa plataforma vai ser para ela própria ir se ajustando para as minhas necessidades depois. E pode ser que daqui a 7, 8 anos eu precise de uma Ferrari e além da parte de CRM, da parte de finanças, eu também preciso ter marketing, preciso que minha parte de analytics e business intelligence seja super adiantada. Então, se eu escolho hoje uma coisa que não vai evoluir junto comigo, eu vou estar em maus lençóis. Alguns exemplos, né, de coisa que geralmente é necessário, obviamente vai depender, é a questão de automação. Então, quão flexível, vamos supor, hoje eu tenho a necessidade de, no caso de captação de recursos, por exemplo, assim que um doador finaliza uma doação, eu quero mandar um e-mail automaticamente para ele. Beleza, essa é a minha necessidade hoje. Mas essa automação, quão flexível ela é para se eu mudar meu processo e mudar minhas regras de relacionamento, o quanto que eu posso ajustar isso com o passar do tempo. Aqui tem uma imagem do sistema Salesforce, que você pode, usando flows ou jornadas, simplesmente clicar e arrastar para conseguir ajustar essas automações que você tem no sistema. Um outro exemplo que é bem comum é a questão de análise de dados. Eu acho que ninguém aqui quer coletar dados para não conseguir capturar e buscar e ser informado a partir de tudo isso. Então, quão flexível são os recursos de análise, por exemplo, os relatórios ou os dashboards. Aqui também é um GIF mostrando um pouquinho como faz para você ajustar um layout de página
de um sistema de informação com gráficos específicos para informar grupos específicos de usuários. Para finalizar, a questão de ser modular, então, aí mais um exemplo, a gente tá sugerindo e recomendando que vocês, nessa análise, vejam quais são aquelas ferramentas que têm mais a cara de uma casinha de palito, que é colada, e para você ajustar ela, você precisa quebrar um palito e usar cola para fazer um puxadinho aqui e um ali, versus outras que são de encaixar e você pode montar e desmontar com peças como um Lego, por exemplo, que é muito mais fácil de fazer os ajustes. Legal, o próximo ponto dessa parte do futuro é a interoperabilidade. Isso basicamente é quanto a sua tecnologia se conecta com outras ferramentas. Hoje em dia é quase impossível uma organização sobreviver com apenas uma ferramenta tecnológica. Você tem o Gmail, você pode ter um SurveyMonkey, você vai precisar de talvez um CRM, que é separado da sua ferramenta de marketing e envio de e-mails. Idealmente, procuram-se plataformas robustas para integrar tudo isso, mas mesmo assim, a quantidade de ferramentas possíveis de tecnologia que existe não vai permitir que você escolha uma só. Então, a interoperabilidade passa a ser muito necessária nesse aspecto. O quanto esse sistema que eu estou escolhendo, ele consegue conectar facilmente, com pouco custo, com outras ferramentas que existem. Aqui um exemplo que a gente tem é um navegador. Tem vários navegadores, tem o Google Chrome, tem Safari, tem Internet Explorer, Mozilla. O Google Chrome, não sei se todos usam, mas tem uma quantidade de extensões gigantes. Por exemplo, eu mesmo uso uma que chama Calendly, que me permite enviar para as pessoas que eu estou querendo marcar uma reunião os horários que eu estou disponível para a pessoa clicar e marcar uma reunião comigo. Isso mostra quão interoperável é o Google Chrome. E aí outras diversas extensões que eu tenho certeza que vocês já se depararam com elas. Aqui um pouquinho mais disso que o Juan estava falando, que a gente apresentou na parte de segurança, de um sistema proprietário que você cria para você mesmo. Geralmente não tem documentação, ou é a documentação que você faz e aí ela fica estagnada, e não vai ter nenhuma integração plug and play, porque é uma coisa que você está fazendo ali e vai precisar de uma integração usando API, se a sua ferramenta tiver API aberta. Então, o sistema proprietário geralmente tem pouca interoperabilidade, ao passo que as plataformas ou ferramentas super bem estabelecidas, como Software as a Service, tem documentação super extensiva de API e tem também diversas integrações que vão funcionar e são mais plug and play, que o custo seja baixo. Legal. Aí o terceiro ponto dessa parte de expectativas futuras é esse relacionado à inovação. Idealmente, você não quer escolher uma tecnologia que não esteja investindo na melhoria dela própria. O que a gente trouxe aqui é um roadmap, que é basicamente qual é a projeção no futuro do que vai ser lançado. Então, tem aqui iPhone, por exemplo, tem um novo iPhone a cada 2 anos. iPad a cada 2 anos, um pouco 3 anos em determinados momentos. A Salesforce, por exemplo, eles têm um release, ou seja, uma melhoria contínua do produto 3 vezes por ano. Então, é importante tentar entender o quanto aquela ferramenta que você está buscando dá valor a ir melhorando ela própria com o passar do tempo. Aqui do lado direito, um pouco de investimento, que é uma outra forma para uma análise um pouco mais robusta, quanto cada uma das organizações investe em pesquisa e desenvolvimento, em inovação. E aí, finalmente,
A O parte de Alan, ecossistema... Oi, pode falar, por favor. naquele slide 2 antes, você colocou proprietário ou não, né? Eu Uhum, sou do IDEC e a gente passou pelas duas coisas, né? Um proprietário que nos atendia muito bem, um RP lá, super moldado para a gente, mas a empresa resolveu partir para outro. Agora vamos trabalhar com entretenimento e a gente colocou aquela versão mega antiga que eles nos deixaram. Então a gente teve que migrar. E a gente migrou, só que até hoje a gente sofre, porque essas outras versões a gente usa o Salesforce, mas o Salesforce ele é complexo, né? A gente não tem uma equipe assim para ficar, a gente até fez treinamento, tem dois administradores, mas ele é difícil para o dia a dia. Então a gente uhum. fica assim, nem lá nem cá, né? Nada assim. E as ferramentas também, umas têm muita coisa que serve, outras coisas, e aí você acaba nenhuma vai te atender integralmente, né? Então, esse exercício é super difícil da gente fazer. Concordo totalmente. Exato. Tá com cara de que se você fosse dar uma pontuação para isso, a parte de funcionalidades e experiência do usuário estaria mal pontuada, né, no sistema Salesforce que você tem atualmente. E aí, como se chegou até aí tem várias questões, né? A parte de como foi implementado, se os requerimentos não foram bem coletados lá no início, portanto a implementação não seguiu o que o usuário precisava de fato, como os testes foram feitos. De fato, não é simples, é complexo, e é por isso que a gente está pincelando um pouco de cada coisa para vocês na hora de fazer isso, para nós todos, né? Que acho que a gente tem que fazer isso tanto na vida pessoal quanto nas organizações, para a gente ter um pouco de ideia e ver como fazer isso. Obrigado, Carla, pelo comentário. Mas é isso, né? Não, a gente não está também crucificando o sistema proprietário sempre. E, na verdade, ele só existe e ele é a melhor opção em várias situações porque ele é feito especificamente para aquelas necessidades. Não tem nada em comum, certo? Então, se você quer algo que vai responder absolutamente todos os seus desejos, o sistema proprietário pode ser uma forma. Alguém tem mais algum comentário nessas partes que a gente discutiu? Vou lá para o ecossistema. Então, o ecossistema é basicamente, além de mim, quem mais usa isso que eu tô essa plataforma, essa ferramenta que eu tô usando. Então, essa projeção, esse slide está mostrando um pouco coisas que ficaram para trás e inovaram pouco. Por exemplo, Kodak, BlackBerry que ficaram, e aí organizações que estão mais adiante com bons recursos. Geralmente, esses que estão mais adiante são os que têm uma quantidade de usuários maior e cria-se um ecossistema maior ao redor delas. Por exemplo, Salesforce. Se uma pessoa quer aprender a mexer no Salesforce hoje, é complexo, é robusto, mas existe algo chamado Trailhead, que é como se fosse uma universidade, um curso gratuito para você aprender sobre Salesforce e está lá disponível, você não paga nada para isso. Se é uma tecnologia ou uma ferramenta menor, talvez tenham 2, 3 vídeos específicos que talvez te levem a alguns lugares, mas não vão até os detalhes. Se você tem dúvida sobre alguma coisa, Microsoft, Apple, você digita na internet, você vai ver fóruns com discussões e várias pessoas te ajudando e as pessoas ajudando umas às outras. Se é uma tecnologia menos utilizada, esse ecossistema é menor. Então, esse ponto vai um pouco nessa linha de, além de você, quem mais usa e quanto de recurso você tem para discutir com outras pessoas, outras organizações. Legal. A gente cobriu, então, os 7 pontos iniciais. Eu vou parar mais um pouquinho para ver se tem comentários, perguntas específicas nessa parte. Nada?
Vocês Boa. vão falar de Pode falar. alguns outros sistemas? Não, vão dar alguns exemplos? No final de tudo, a gente tem uma tabela com a comparação, mas a gente não entraria nos sistemas em si. Mas não significa que a gente não possa, no bate-papo final, entrar e compartilhar Legal, um pouco sobre isso. Vamos fazer isso. obrigada. Vai dar Alan, tempo. temos aqui uma pergunta no chat que Boa. a Ayla Silveira está mandando, Uhum. referente à migração de dados. Então, por exemplo, quão complexo seria fazer uma transferência de dados e migrar dados da organização que estão em Excel para um sistema na nuvem? E se dá para fazer um upload massivo? Boa. Muito bom. Geralmente dá, eu acho que quase todos os sistemas permitem fazer isso. A gente pode deixar para esse papo no final, se for ok para você, Ayla. Agora, na parte de custo, a gente vai falar um pouquinho disso, mas a gente pode entrar depois nesse papo com a Carla, de ferramentas, de como funciona. Tudo bem? Muito bom. Os custos, basicamente, eles se dividem em três. Custo de implementação, que é eu não tenho nada, eu não estou usando essa ferramenta e preciso usar. Entre não estar usando e conseguir começar a usar, qual é o custo? Quanto que eu estou gastando nesse processo? A segunda parte é justamente a questão de licenças. Então, se for um sistema proprietário, geralmente não há licenças. O sistema é meu, eu paguei para ele ser desenvolvido, então ele é meu, eu não preciso pagar para ninguém. Outras ferramentas que é software as a service, geralmente, na nuvem, tem alguém por trás daquele produto e a forma, geralmente, que eles precificam é uma barreira pequena para a entrada, para começar a usar o produto, mais uma licença mensal ou anual para aquilo acontecer. E aí, finalmente, a parte de manutenção, que é tanto a questão interna quanto externa, qual é o custo que eu vou ter para, de fato, usar aquilo. Então, o primeiro é em implementação, é o pagamento geralmente uma vez no início. Tem algumas subdivisões em relação a isso, então tem a parte de configuração do sistema, geralmente está relacionado ou hora pessoa, ou tempo e material, que a gente chama também, ou preço fixo. É bem importante, então, nessa avaliação, entender isso. A Vera Solutions, por exemplo, a maior parte dos projetos que a gente faz é por hora, é tempo e material. A gente estima um valor para a configuração do sistema, a gente configura e aí se gastou menos tempo, cobra menos. Se gastou mais tempo, cobra mais. Mas existe algum risco nisso aí. O preço fixo já não. É um valor específico e você já sabe quanto é que você vai gastar para ter aquilo ali pronto. Tem custos indiretos, então, geralmente, o tempo do colaborador, a gente esquece de pensar nisso, mas é absolutamente super importante para as implementações pensar quanto internamente eu vou gastar. E é a parte de migração de dados, que ela perguntou. É, não é simples, muitas das vezes, e o custo, às vezes, não é pequeno, tanto da própria organização, de você, nós como usuários, prepararmos e entendermos e fazermos a higienização de tudo isso que a gente tem historicamente, tomar a decisão do que vai e o que não vai para o novo sistema, e aí fazer o upload e testar se isso vai estar lá. Então, é um custo a ser levado em consideração nessa parte de implementação. O seguinte está relacionado às licenças, como eu falei, é uma licença anual ou mensal. Isso é por usuário, então vai variar pelo número de pessoas que está usando a plataforma, ou é uma licença específica do software que, independente do meu tamanho ou do número de pessoas, vai ser o mesmo valor. Então, o estudo disso e a atenção em relação a isso é necessário. E aí, finalmente, o custo de manutenção, que é pensar um pouco, legal, eu vou ser treinado, eu vou conseguir usar essa plataforma, mas é possível que eu precise de um suporte. Como é que esse suporte vai funcionar? Ele é gratuito ou não? É só por e-mail, eu posso telefonar para eles, é um número de horas por mês do fornecedor que vai me ajudar com isso, eu vou contratar um administrador interno para a minha organização para ele fazer a manutenção do sistema, quanto isso custa. E no caso de ter sistema proprietário e precisar ter armazenamento e infraestrutura, também
essa manutenção precisa ser levada em conta. Alguma questão em relação a essa parte de custos ou comentário? Muito bom. Aqui é um exemplo, então, de como utilizar essa tabela. O que a gente imaginou aqui era a minha organização precisa de um CRM, então eu preciso registrar meus contatos, as organizações com quem eu converso, fazer um tracking de atividades. Então, quando eu marco uma reunião, eu quero digitar lá que eu marquei uma reunião, quero que várias pessoas acessem. Dá para fazer isso com Excel, dá para fazer isso com Google Sheets, por exemplo. Salesforce é uma plataforma robusta que começou com bastante coisa relacionada a CRM e faz isso. E HubSpot também tem como core essa questão de CRM. Então, eu vou lá e posso definir esses critérios, os 7 que a gente viu do lado esquerdo. Eu vou definir que inovação e ecossistema não é super importante para mim, então eu vou colocar como 10% isso. Facilidade de uso é a coisa mais importante para mim, para os meus usuários. Eu sei o perfil deles e sei que o pessoal não vai adotar um sistema se for muito complexo, se ele não conseguir navegar direito. E o resto está no meio do caminho, flexibilidade, interoperabilidade, por isso 15% e não 20%, como da facilidade de uso. Aí vou um por um. Com relação às funcionalidades, então aquilo que eu defini que eu preciso fazer, o Excel me ajuda enquanto ele já está pronto, preparado para isso, ele consegue responder tudo? Putz, não, está meio longe, dá para fazer? Dá, mas ele não é muito bom de funcionalidade que ele já vem, eu tenho que construir tudo, então vou dar uma pontuação 2 para ele. Salesforce e HubSpot são especialistas nisso, mas pelo que eu vi, pelas demos que o pessoal fez para mim, o Salesforce está mais adequado e mais alinhado com as funcionalidades que eu tenho. Então, vou dar pontuação 5 para Salesforce e 3 para HubSpot. Faço minha ponderação, multiplico pelos 15% cada um desses números, e aí tenho o valor específico. E aí vou para o seguinte critério, facilidade de uso, faço o mesmo exercício, segurança, e assim por diante. Aí lá embaixo eu consigo somar, então eu posso somar essa pontuação ponderada e vejo que aqui o Salesforce e o HubSpot estão relativamente bem à frente do Excel, mas eu vou para o lado do custo. Beleza. Em 5 anos o Excel já faz parte do meu pacote, a minha organização já tem isso, então é só algum custo de treinamento da minha equipe ou alguém para fazer o setup e criar algumas regras. Já o Salesforce não. Vai ter um custo de implementação, porque eu não consigo fazer sozinho, eu tenho que contratar algum parceiro da Salesforce para implementar. E o HubSpot é a mesma coisa. Então, essa composição do custo eu tenho aqui embaixo e aí isso me ajuda na tomada de decisão. Era mais ou menos isso o que a gente tinha para trazer e a forma que a gente usa internamente na Vera e quando a gente precisa auxiliar clientes com isso. Agora fica aberto para a gente falar sobre isso ou outras questões também, a questão da migração de dados ou outras coisas. Ela, você quer abrir o microfone e falar um pouquinho de onde é que vem essa sua pergunta? Sua pergunta é específica para alguma plataforma na nuvem que você está considerando? E aí depois eu passo a palavra para você, Carla. Fique à vontade para abrir as câmeras também, se vocês quiserem, durante esse papo. A gente não está te ouvindo, não sei se você está falando ou não, mas vejo que você não está no mudo. Eu vi que você colocou no mudo e tirou, talvez. Eu vou colocar para Carla enquanto você ajusta seu microfone. Tá bom. Eu queria perguntar sobre cobrança, que a gente tem o Salesforce, né? Mas a parte de cobrança a gente está sofrendo um pouco, a recobrança, né? E hoje a gente tem opções no mercado aí que são bem especialistas nisso, e para uma organização do terceiro setor
é fundamental, quer dizer, para todo mundo, né? Mas para o terceiro setor, cada centavo conta, né? E aí o Salesforce, eu não sei se a questão do WhatsApp, por exemplo, se ele faz esse processo de cobrança pelo WhatsApp, eu não sei se... A gente não tem o WhatsApp pelo Salesforce hoje. Eu não sei quão difícil é implementar, é onde todo mundo está hoje, né? E-mail a gente manda e 70% não abre. Então, eu queria saber um pouco disso, Alan. Boa. Eu acho, se eu captei bem, que você está falando de uma organização não governamental que usa Salesforce para captação de recursos e cobrança que você está falando são doadores recorrentes que não E pagaram um boleto ou não pagaram alguma coisa e aí como é que vai para ir atrás deles? Você pode falar mais um pouquinho? Qual eu só queria organização você trabalha? eu trabalho no IDEC, é Instituto de Boa. Defesa dos Consumidores, né? De consumidores. E a gente usa o Salesforce, nós somos diferentes das outras ONGs, porque a gente presta serviço, a gente é um SaaS. O Uhum. associado tem direito a um atendimento. Então, é mais assinatura do que é diferente de todo outro universo, é só uma doação, né? E aí tem a conexão do serviço com pagamento, então isso precisa estar muito bem conectado. Hoje, no nosso caso, não está, porque o Salesforce a gente não trouxe a informação de pagamento, é manual, que a gente, então dá uma confusão danada. Mas aí eu queria saber do WhatsApp, assim, se tem nessa vertente, se existe, como é que está o Salesforce com isso. Não sei se eu estou saindo do escopo aqui, se eu posso marcar um outro momento com vocês, mas já que estou aqui, né? Não, tudo bem. A gente acho que tem tempo para esse bate-papo e a ideia era isso. Como a gente tem pouca gente também, as pessoas podem ir trazendo outros assuntos. Eu posso começar e aí meus colegas ou pessoas de outras organizações podem colocar. Eu acho que não, até onde eu sei, não tem nenhum módulo específico que fale de cobrança de assinaturas ou algum produto da Salesforce que seja para organizações sem fins lucrativos e que faça isso de forma super automática e já esteja pronto. O que me vem à cabeça e alguns dos nossos clientes que a gente implementa sistemas têm são automações para quando falha um pagamento de cartão de crédito, por exemplo, avisar alguém, se você quiser que essa pessoa ligue para o usuário, ou disparo de e-mail, ou SMS, ou WhatsApp. A plataforma Salesforce tem possibilidade dessas ferramentas de comunicação todas, assim. O WhatsApp é de fato algo mais recente, mas existe. Está disponível e é possível fazer. Eu não sei se a licença que vocês têm específica dá direito a isso. Seria interessante explorar um pouco mais isso. Mas é possível. E aí, naquele um dos GIFs que eu mostrei, mostrava uma jornada de disparo de e-mail. Então, é possível criar uma automação que, na cobrança, se tiver alguma falha ou se por algum motivo não mudar o status depois que passou a data limite para aquele pagamento, aí sim, sei lá, 2 dias depois, dispara uma mensagem de WhatsApp. 7 dias depois, se ainda não teve ajuste naquele status, dispara uma outra mensagem. Aí, depois desse sétimo dia, não, aí sim eu vou avisar o meu agente para ele ter uma tarefa para ligar para a pessoa para ver o que está acontecendo e para cobrar. Mas existe eu não sei como chama isso, um API específico de. A gente já tem o gateway de pagamento que manda os e-mails. O WhatsApp Uhum. que a gente não tem em lugar nenhum. E aí eu não sei se existe não sei se é a API que fala, o que que é no Salesforce com o WhatsApp, se é um nome esse produto. Pedro, você quer falar um pouco sobre o que você sabe com relação à integração do WhatsApp? Eu estou vendo que o Daniel está aqui também da ActionAid, que eles estão é, explorando e querem, então vão implementar nos próximos meses isso aí. Fiquem à vontade para compartilhar o que vocês sabem. Assim, né, tem muitos casos ali que você consegue fazer com Salesforce, então acho que é bem importante ter bem definido. A princípio você consegue, então acho que o que é mais comum, por exemplo, são dois casos que é um para suporte, né, e o outro para marketing. Então, o que a gente vê muito são organizações que primeiro têm aquele número de WhatsApp de negócio e utiliza isso para receber contato de usuários, né, de pessoas ali interessadas, seja com suporte, seja para qualquer outro tipo de contato. E o outro é utilizando
O Marketing Cloud, também com esse número de negócio, onde você tem essas templates de mensagens e você envia para as pessoas com jornadas definidas, né? Você define ali alguns gatilhos, por exemplo, de horários ou de ações que a pessoa com quem você está ali trabalhando tomam e você envia essas mensagens para eles, né? Eu diria que acho que essas duas são as maiores, né? A gente consegue ir até um pouquinho mais além, que normalmente quando a gente pensa em, né, receber um contato no WhatsApp com a Salesforce, normalmente as organizações utilizam até chatbot, né, para não jogar tudo para cima de um agente ou de alguém dentro da organização especificamente, né, não precisa ser um agente que está trabalhando com esses casos. Primeiro você joga uma automação para que a pessoa possa talvez resolver o problema dela ou procurar por alguma informação com algo meio que self-service, sabe? Então, eu vejo bem essas duas opções aparecendo bastante. Obrigada. Opa, Oi, gente. bem-vindo, Daniel, manda ver. O Alan me mencionou, vou falar um pouquinho do que a gente está, do que eu já vi, trabalhando onde eu trabalho hoje, outras organizações, também com Salesforce ou outras plataformas. Como os CRMs eles não são feitos para cobrar, então essa integração com o gateway, com o meio de pagamento, se eu tivesse meios, eu procuraria manter toda a jornada de mensageria relativa a isso do lado do gateway. Eu sei que tem gateways que prestam esse serviço. Se você for perguntar para todo mundo, acho que terceiro setor ou mesmo empresas, todo mundo vai ter um grau de reclamação, vai ter um grau de falar, olha, eu gosto mais do serviço que eu tenho. E aí tem as várias opções de mercado que são bem conhecidas, eu não acho que não vale nem citar, porque é difícil você fazer uma parte de uma jornada de um canal aqui, a outra parte ali, foi, não foi, qual é o formato, como é que eu vou medir o retorno, uma parte do retorno vai estar aqui, uma parte do retorno vai estar ali. Essa é a minha impressão. Sobre o uso do WhatsApp no Salesforce, tem muitas ferramentas. Na Apex Exchange tem várias. Vou mencionar uma que eu pesquisei um bom tempo, que é o Twilio. Mas de um ano e pouco para cá, né? Eu lembro muito, né? O Alan, o pessoal da Vera, pode me corrigir se estiver errado, que foi até eu lembro isso bem marcante no World Tour do ano passado aqui em São Paulo, que a Salesforce fechou ali com a Meta e conseguiram um nível de integração muito mais significativo. Então, para você fazer o ativo hoje, o caso de onde eu trabalho hoje, nós tivemos que adquirir um produto que é o chamado Engagement Studio, e com o Engagement Studio você consegue, a partir daí, né, aí é o que o Alan falou da questão da cobrança, né, das formas de pagamento das soluções, você estuda para ver como você consegue fazer esse envio, como você consegue automatizar, mas depende muito do que tem. Se você está no Salesforce, está no Sales, se está indo para Non-Profit Cloud, se você tem já a Marketing Cloud, ou esse Marketing Cloud mais recente, que eu esqueci o nome, Marketing Growth Cloud, né? Tem agora uma nuvem nova de marketing. Então depende disso. Para fazer relacionamento dentro de uma jornada, para se comunicar, eu quero fazer uma pesquisa, quero substituir o e-mail que tem 30% de abertura por WhatsApp, tem um custo unitário e tal, mas eu quero fazer esse teste. Eu acho que é um ótimo caminho. E é o que a gente está tentando fazer. Está tentando não, estamos trilhando, né? Agora, cobrança eu tentaria deixar no tudo no game. Se ele já faz um e-mail, se ele já faz tudo no game. Obrigada. Muito obrigado, Daniel. Bom, a gente tem mais 2 minutinhos. Ayla, será que seu microfone funcionou? Alguma outra pessoa tiver alguma pergunta, fique à vontade. Tá me escutando agora? Sim. Funcionou? Uhul. Só não consigo ligar a câmera, desculpa. Mas então, eu trabalho numa organização em que acaba que cada departamento criou a sua forma de organizar, sabe? Através de planilhas, um monte de Excel. E às vezes, para a gente achar, por exemplo, os dados dos beneficiários dos projetos que a gente trabalha, é um trabalho absurdo. Então, eu queria saber se através
do programa de vocês, a gente tem, qual que seria essa facilidade de fazer a transferência desses dados, o upload desses dados, seja dos beneficiários, por exemplo, para uma plataforma na nuvem? E como que seria, né, de tempo, de custo de fazer a gestão desses dados, por exemplo? Boa, é isso que a gente Deu para faz da entender? vida. Deu. É, é isso. É isso que eu faço há 9 anos. E algumas carinhas que estão aqui também. Minha sugestão é que a gente converse depois. Não vai dar tempo nesse 1 minuto de falar ela, mas se você quiser Claro. mandar uma mensagem para gente, Juan, se você puder colocar aí no chat seu e-mail. O Juan provavelmente seja a primeira pessoa assim, de contato, e aí depois desse bate-papo inicial ele pode trazer. Mas é completamente possível. Isso é muito comum, assim, querer centralizar, né? A organização vai crescendo, cada um tem o seu pedacinho ali de informação que ama, que adora, quer trabalhar aquela planilha que é do seu jeitinho, mas a organização perde muito como um todo. Então, ter um espaço centralizado para isso é interessante. A gente faz isso usando a plataforma Salesforce, mas tem outras opções também. Uhum. Muito bem, a gente está no horário. Eu queria finalizar formalmente. Eu posso ficar mais um pouquinho se tiver outras pessoas querendo seguir o papo. Muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente está disponível a continuar essa conversa. Fique à vontade para entrar em contato com a gente.